Boa noite, queridos. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abram. Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Embora seja difícil lembrar deste verso e acreditar nele quando coisas parecem estar muito mais difíceis do que nós tínhamos imaginado, saiba que tudo realmente coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso a pergunta hoje é: você ama a Deus? Você ama a Deus? Note, esse texto, esse versículo nos desafia, principalmente nos tempos atuais. Talvez você não consiga enxergar isso neste momento, se você estiver passando por uma fase assim muito atribulada, mas saiba que cada dificuldade que nós vivemos, independentemente da área, serve como uma espécie de um trampolim, um jeito de o Senhor nos aperfeiçoar e a gente conseguir sair mais forte. Alguns podem pensar, então quer dizer que Deus está fazendo sofrer para me ensinar alguma coisa? A resposta é não, de jeito nenhum. A ideia de que Deus nos faz sofrer para fazer com que nós aprendamos alguma coisa que não tenhamos entendido é uma distorção sobre o caráter e a bondade de Deus. Isso não acontece, porque a gente tem que guardar algo no coração, principalmente nesses momentos que nós estamos passando. Deus é bom em todo tempo e Ele nos ama. Mas entenda que Ele nos avisou sobre as aflições da vida e não nos prometeu dias fáceis, já que temos um inimigo que é perspicaz e luta diariamente contra nós. Mas o próprio Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por favor, você que está sofrendo, você que está na sua casa agora me ouvindo, você que está muitas vezes com o coração apertado, angustiado, não culpe Deus pelo seu sofrimento. Se existe alguém que quer te ver sofrer, não é Deus, é o diabo. Entenda que quando você passar por situações difíceis e o inimigo achar que vai te derrotar, você precisa ter um posicionamento de fé diante da situação. Hoje, nessa noite, a palavra que eu tenho para o teu coração é: calma, calma, tudo vai passar, todas as coisas cooperam para o bem. Se você ama o Senhor, absolutamente tudo coopera para o seu bem, ou seja, tudo vai se reverter a teu favor. Isso é uma promessa do Senhor. Entendam, meus queridos, o apóstolo Paulo, depois de nos falar que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar como convém, depois de falar que o Espírito Santo intercede por nós, sobre nós e através de nós, até com gemidos inexprimíveis, agora ele vai tratar, através desse verso, de um plano perfeito, de um plano vitorioso em nossa vida. E eu queria destacar com vocês algumas lições preciosas desse verso. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que Paulo nos fala acerca de uma convicção, de uma certeza que é inabalável. Note que Paulo começa esse texto dizendo assim: sabemos. Esse termo, sabemos, na língua grega, no original aqui, ele tem relação com a matemática. É um termo exato, ele é um termo preciso, não tem qualquer aspecto de relatividade. Aqui ele não está lançando mão de uma conjectura hipotética, mas ele está lançando mão de uma certeza experimental. Ele diz: sabemos. Note que Paulo não diz assim, sentimos. Não diz assim, imaginamos. Não está dizendo assim, eu penso que. Não. Ele está dizendo, nós sabemos. Entenda,
Sabemos aqui não é apenas um saber teórico, de ouvir falar, de que leu alguma coisa, de que alguém contou, de que assistiu numa aula. Ele está falando de um saber empírico, baseado na sua própria experiência com o Senhor. É um saber prático, é um saber da sua existência. A mesma linguagem que ele vai usar lá em 2 Timóteo 1,12, onde ele afirma assim: sei em quem eu tenho crido. Ele conhece, ele sabe. Nós sabemos, queridos, nas turbulências da vida, nas crises que nos assolam, nos dramas que muitas vezes nos perseguem, nas situações adversas que nos cercam, é muito importante você ter uma certeza, você ter um alicerce sólido, uma convicção do nós sabemos, nós conhecemos. Entendam, se vocês procurarem um livro de Jó, você vai perceber que depois de ele tudo sofrer, tudo enfrentar, ele vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É justamente essa a linguagem que Paulo aqui usa. Nós sabemos, é uma convicção, é uma certeza que não se abala por circunstância nenhuma. Veja, nós estamos diante de alguém que sabia o que sabia e sabia o que não sabia. Se você olhar os verso anterior, verso 26, você vai ver que lá em Romanos, verso 26, Romanos 8, Paulo confessa claramente assim, ó: não sabemos orar como convém, e é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vejam, que ficamos numa constante tensão entre aquilo que sabemos e o que não sabemos. O autor John Stott diz que afirmar que sabemos aquilo que não sabemos é tão tolo quanto confessar que não saber aquilo que nós sabemos. Agora, pensem comigo. Eu acredito que o drama nosso como crentes em Jesus é que afirmar nós sabemos não significa que nós entendemos, que nós conhecemos os detalhes. Muitas coisas acontecem conosco e não conseguimos entender. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer porque nós não sabemos depois da curva, nós não enxergamos no escuro. Nós não sabemos qual é o fim da estrada. Você faz no máximo projeções, você faz prognóstico, mas você não sabe de fato aquilo que vai acontecer. Nós não enxergamos no escuro, não vemos além da curva, porque nós não sabemos ainda exatamente qual que é o fim de tudo. Como é que vai ser? É exatamente por isso que nós nos afligimos. Quando estamos no olho do furacão, quando nós estamos no meio da tempestade, o que nos assola por vezes é medo. É medo. É isso que nós temos sentido. Amados, entendam, nesses momentos difíceis pelo qual nós temos passado e passamos, Deus já está no futuro, do mesmo jeito que Ele está aqui, porque Ele é um Deus não só atemporal, Ele é um Deus eterno. E Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E quando você toma consciência disso pela fé, você diz: nós sabemos, ainda que eu não saiba explicar, nós sabemos, e isso muda tudo. Quando a gente tem essa certeza, muda todas as nossas convicções. Portanto, quando você não consegue entender detalhes de sua vida, busque entender, guardando no coração, que Deus é bom e Ele te ama. Isso é o mais importante você guardar. Ainda que você não entenda todas as providências de Deus, você deve saber que Ele é seu Pai, que Ele é soberano. Por isso você pode dizer: sabemos. Em segundo lugar, esse texto nos ensina sobre um otimismo que vai muito além das circunstâncias, pois diz: sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem. Note que o texto está dizendo todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, ele não quer dizer algumas coisas. Ele está dizendo assim, absolutamente todas as coisas. Isso significa que nós estamos passando, aquilo que nós ainda vamos passar, olhando de modo especial esse momento de crise que vive o país, esse momento de crise que vive muitas vezes o mundo, é muitas vezes difícil entender que até isso também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Entendam, olhem para mim, o grande perigo quando enfrentamos crise é de deixarmos entrar um sentimento dentro de nós de que Deus não é bom. Percebam que foi exatamente isso que a serpente fez lá no jardim do Éden. Quando diante da mulher disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Pense comigo, todas aquelas árvores frutíferas maravilhosas e uma ordem de um Deus carrasco, cruel, dizendo, olha, todas essas frutas vocês não podem comer nada. Não foi esse que diz, mas é isso que foi plantado, é essa tentativa, essa é a pretensão, vocês estão percebendo? É assim que o mundo age, é assim que os inimigos da nossa alma estão agindo. Amados, agora observem, nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus é bom e Ele nos ama, e a partir dessa realidade, reler toda circunstância e toda situação que estão à nossa volta. Veja, sou eu quem preciso mudar as minhas lentes para ver o que está acontecendo. Agora, preste atenção. Paulo não estava dizendo aqui que todas as coisas que acontecem são boas. Sabe por quê? Porque para crente acontece coisa ruim também. Sabe? Crente fica sem dinheiro, passa perrengue. Crente também bate carro. Crente pega Covid, fica doente. Crente enterra seus mortos e também morre. Observem que Paulo não está dizendo aqui que todas as coisas vão se encaixando como que coincidência. O que Paulo está dizendo é que nós sabemos que Deus está no controle de todas as circunstâncias, e isso é o que é importante. Ele vai temperando alegria com choro, saúde com doença, prosperidade com adversidade, avanço muitas vezes com recuo, e às vezes as providências de Deus, digamos, são duras, nos parece por vezes amargas, mas Deus está tecendo como se fosse uma tapeçaria, um mosaico. Deus está trabalhando não contra nós, mas a nosso favor, a fim de que todas as coisas cooperem. Por que foram frustrados no caminho muitas pessoas? Essa é a pergunta. Por que será que muitas pessoas se frustram com o Evangelho? Por que muitos se afastam de Jesus? É porque muitas vezes tomaram posse e compraram um cristianismo falso. O texto diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora a pergunta que devemos fazer é, o que é estar bem? Uma das coisas maravilhosas de você estudar a palavra é você aprender a fazer pergunta para o texto. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas o que é estar bem? Ora, como você interpreta o que está bem? Eu posso pensar de um jeito, você pode pensar de outro, mas o que Deus está querendo dizer? Esse é o cerne. O grande problema é que a resposta para essa pergunta é o que tem frustrado muita gente. Porque para algumas pessoas talvez tenha sido pregado que estar bem é estar bem financeiramente. E daí vem uma crise mundial e isso abala suas conjecturas. Esse Deus não me ama, Ele não está cooperando em nada.
Porque se estar bem financeiramente, como é que vai com as minhas finanças? Porque algumas pessoas talvez tenham pregado que estar bem é estar bem de saúde, e não ficar doente nunca, mas e daí você fica doente? Você pega Covid, por exemplo, daí você pergunta, puxa, parou de cooperar todas as coisas para o meu bem? Porque essa é a tua noção de bem. Daí nós vemos pessoas que se frustram com Deus, nós vemos pessoas que se frustram com o Evangelho, nós vemos pessoas que se frustram com a igreja. Quantas pessoas você conhece que começam a caminhar junto com Jesus, buscando Jesus, e no meio do caminho abandona, no meio do caminho desiste. Quando a coisa começa a apertar, ela simplesmente desiste, abandonam. Entenda, isso só aconteceu porque ela interpretou errado o que é estar bem. O que é estar bem para você? Essa é uma pergunta que eu estou lançando para você que está aqui no templo, para você que está me ouvindo em tua casa. O que é estar bem para você? Se eu te perguntasse, o que você precisa para estar bem? Quem você olha e você fala, ó, essa pessoa aqui está bem. Quem são as pessoas que estão melhor no seu ver? Será que o que falta para você estar bem? Na sua visão, o que é estar bem? O grande desafio é que a nossa visão de estar bem seja a mesma visão de Deus. Porque o problema é quando as expectativas são diferentes. O problema é quando você está esperando uma coisa e Deus está em busca de outra coisa. E daí, meu irmão, daí, minha irmã, eu sinto te dizer, sempre vai prevalecer a vontade de Deus, porque os seus planos não podem ser frustrados. E isso nos causa frustração, porque Deus não se frustra. Então a pergunta é, o que é estar bem aos olhos de Deus? Veja que Deus responde essa pergunta no verso seguinte, verso 29. Verso 29 diz assim: porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou seja, conformados, transformados à imagem do seu Filho. Vocês estão percebendo que estar bem aos olhos de Deus, estar bem aos olhos de Deus é parecer-se com Jesus. Estar bem aos olhos de Deus é ser uma cópia exata de Jesus. Ou seja, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de que cada dia se pareçam mais com Jesus. Esse é o propósito. Então entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, essa situação pelo qual nós estamos passando, independentemente de não ser na essência uma coisa boa, tem como propósito, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, fazer com que nos pareçamos com Jesus. Esse é o plano do Senhor. Ou seja, é meio difícil a gente entender isso, mas Deus consegue usar até o mal, que Ele não enviou, porque Ele é bom, sempre bom, e quer o nosso bem. Ou seja, Ele consegue usar o mal, resultado do nosso pecado, da nossa deficiência humana, para o nosso bem, e isso é incrível. Só Ele consegue fazer isso. O que é o meu bem? É parecer cada dia mais com Jesus. Entendam, queridos, estar bem não é ter saúde. Pois você pensa numa pessoa com muita saúde, sabe? Pensa que é naquela pessoa fit, sabe? Saradona, tal, legal. Eu tenho uma notícia para ela: ela vai morrer, sabe? Veja que não estou aqui falando contra a saúde, para você não se cuidar. Ou seja, então a saúde não é estar bem, tem um fim. Entendam, queridos, estar bem não é estar bem financeiramente, ser rica, pois as pessoas mais ricas que existem podem ser abaladas. Vocês lembram a crise de 29 nos Estados Unidos, abalou o mundo inteiro? Vocês lembram lá no passado, como uma ministra no Brasil aqui, trancou todas as cadernetas de poupança, quantas pessoas ficaram desesperadas, sabe? E olha que Paulo nos afirma em 1 Timóteo 6,7,
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, caixão não tem gaveta, caminhão de mudança não segue enterro. Tanto que Paulo fala no verso seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com nos vestir, estejamos. Ainda fez um alerta no verso 9: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína da perdição. Gente, Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele diz assim, olha, o texto é claro, aponta assim: os que querem, caem. Não está escrito aqui, ó, podem cair. E olha que Paulo termina a sua exortação, é exemplo do que fez Jesus, dizendo para que os ricos, porque ser rico não é pecado, mas para que eles não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Percebam, meus queridos, que aqueles que parecem com Jesus estão bem eternamente, não é momento. Nós não estamos falando aqui da nossa vida, que é como uma brisa, que passa, que é muito breve diante da eternidade. Nós estamos falando aqui de estar bem, é algo que é eterno, é para sempre, para sempre. Querido, diante dessa revelação da palavra, eu volto a te perguntar: você sabe o que é estar bem? A pergunta que eu te faço aí em casa é: você está bem? Sabe, aquele cara, aquela pessoa que você segue no Instagram, ela está bem? Você vê nela a imagem do primogênito? Você consegue ver nela a imagem de Cristo Jesus? Porque se você não conseguir ver nela a imagem de Cristo Jesus, com certeza ela não está bem e você está seguindo a pessoa errada. Entenda, se você não entender a visão do que é estar bem, você não vai conseguir entender o que Deus está fazendo na sua vida. Isso é óbvio. Em terceiro lugar, observe que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. Aqui eu queria que você entendesse que Deus não é um sádico, sabe? Deus não tem prazer de ver seus filhos sofrerem, mas Deus treina seus filhos. Deus nos coloca na escola, aquilo que a gente poderia chamar da escola da graça, academia da graça. Veja, mesmo quando a lição é dura, Deus não está trabalhando contra, mas trabalha por você, trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Eu lembro que a Carol, quando era pequenininha, uma vez ela ficou enferma, era uma nenezinha, ficou enferma e ficou muito desidratada. Nós corremos na época para Marília, e na hora que entrou, foi atendida pelo médico, o médico falou assim: tem que internar, sabe? E internou a nenê, pequenininha, um doce, sabe? E daí veio aquelas enfermeiras, as enfermeiras tinham que colocar soro. Sabe o que é colocar soro no nenezinho com um bracinho desse tamanho assim? E o ser pai e mãe ali do lado vendo? E parece que aquela hora a criança, né? A Carol olhava para mim e dizia assim: você não vai fazer nada? Você é meu pai. Você não vai fazer nada, você vai deixar isso acontecer? Sabe aquela mãe que leva um filho e precisa fazer um exame de urgência, e aquele exame exige jejum,
e o nenezinho está morrendo de fome, e olha para a mãe, e está ali querendo mamar, mas você não é minha mãe, você não vai me dar de mamar. Você acha que eu tirei a minha filha daquelas enfermeiras, que eu arranquei as agulhas? Não. Sabe por quê? Porque eu amo ela, e sabia que aquilo não era para matá-la, mas para salvá-la. A mãe que muitas vezes nega o peito para o nenê porque está aguardando o exame, não é porque não ama, mas ele não entende, ele chora. Você não está vendo que eu estou com fome? Mas a mãe só faz isso porque o ama, sabe? Eu fico pensando nessas coisas, e isso parece uma loucura. Na cabecinha da criança, com certeza, naquele momento não fazia o menor sentido o que estava acontecendo. A mesma coisa que muitas vezes não faz o menor sentido para nós aquilo que está acontecendo agora. O que está acontecendo na tua casa, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo. Muitas vezes você está gritando nesse momento: Deus, por que estou passando por tudo isso? E Deus vai responder: porque eu te amo e sou apaixonado por você. Você não está percebendo, mas você não vai entender. Mas se você conhecer Deus, você vai dizer: mas eu sei que sabemos, porque sei que Deus é bom, é meu Pai, e meu Pai me ama. Veja, Deus não vai te tirar de uma situação que não vai te matar. Nesse ponto, a Carol achava que aquelas enfermeiras estavam matando ela. Mas eu, o pai dela, sabia que aquelas enfermeiras estavam salvando ela. Se você vê uma agulha, aquilo machuca, aquilo dói. Mas eu estou olhando além, eu sou o pai. E é isso que muitas vezes nós entendemos. Note, Deus quer te deixar bem. Não segundo o seu conceito errado de estar bem, sucesso, dinheiro, saúde, fama, mas segundo aquilo que é um bem eterno. Vocês estão entendendo? Você que está aí em casa, você está entendendo o que eu estou falando hoje? Quando pensava sobre isso, eu lembrei do Salmo, talvez um dos salmos mais conhecidos, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, um salmo de Davi, e ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer que, sendo o Senhor o meu pastor, é isso que quer dizer, de nada, ou seja, de coisa alguma eu vou sentir falta, pois Ele me basta, Ele é o meu pastor. Note que o Salmo 23 ainda aponta: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consola. E tem ainda uma promessa no final: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia de quem, gente? De Deus. É isso que ele está falando. Sabe, o grande problema, e eu lembro muito bem de uma historinha, o grande problema é que, certa vez, fizeram um concurso de declamação, para saber quem que declamava melhor o Salmo 23. Daí foi uma pessoa eloquente, uma voz imposta, muito bonita, não fanhoso como eu, sabe? E aquela pessoa fez um declame maravilhoso do Salmo 23. Todos aplaudiram de pé. Que voz linda, estilo Cid Moreira. Pouco depois, subiu e pegou um microfone, um senhor, cabelinho branco, franzinho, uma voz muito rouca, fanhosa, e ele declarou o Salmo 23, e no final da declamação todos estavam de joelho, chorando. Sabe qual que é a diferença? É que um conhecia muito bem o Salmo do Bom Pastor,
e o outro conhecia o bom pastor do Salmo. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Entendam, queridos, quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, porque seu irmão Lázaro estava doente, ele demora 4 dias para chegar. E a pergunta é: por que ele demorou tanto? Por que Lázaro precisou morrer? Por que Lázaro precisou ser enterrado? Por que ele deixou que fosse sepultado? Tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque eles sabiam e eles acreditavam, os judeus, que até 3 dias alguém poderia ressuscitar, mas depois de 3 dias, só Deus poderia fazer aquilo. E eles, a partir daquele momento, não viriam mais Jesus como um simples profeta, como um homem especial, mas como o próprio Deus encarnado. E a glória do Senhor se manifesta. E é isso que nós temos que entender. Em quarto lugar, precisamos entender que o verso que lemos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui é muito importante. Note que Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Queridos, quem semeia vento, colhe tempestade. Aquilo que plantamos, colhendo. Mas se você ama Deus, a tua vida está na mão daquele que governa todo o universo, e todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Essa é a diferença. Se você ama Deus, o bordão e o cajado do Senhor te consola. É Ele quem te guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se você ama Deus. Agora temos mais uma pergunta. Quem são essas pessoas que amam a Deus? Aquelas que compreendem que primeiro foram amadas por Deus. Pois o seu amor por Deus, com certeza, como diz Hernandes Dias Lopes, é o reflexo do fluxo do amor de Deus por você. O seu amor por Deus é porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Há 2000 anos atrás, Ele enviou seu Filho amado. Por minha vida, por tua vida, Ele amou primeiro. Então, se você ama a Deus, é porque sabe do amor de Deus por você, e daí você não tem que temer o futuro. Pois tudo vai dar certo. Por isso nós temos que acalmar o nosso coração. Tudo está nas mãos de Deus. E Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Mesmo nos vales da sombra da morte. Em quinto e último lugar, precisamos entender que estamos diante de um plano glorioso, perfeito, maravilhoso. A gente muitas vezes não está vendo isso, sabe? Observem comigo, o verso não termina aí, pois há um complemento. Já que o verso diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vejam, o que esse verso nos fala é dos eleitos de Deus, daqueles que são atraídos por Deus, e que se Ele te atraiu, não é para te maltratar. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Da próxima vez que você enfrentar uma luta, entenda, Ele ama, tudo vai passar, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Eu estava, há 1 ano atrás mais ou menos, eu vi um sermão do pastor Douglas Gonçalves, e ele me deu um exemplo, uma ilustração que achei muito bonito. A cena da Santa Ceia. O Senhor pega o cálice com vinho, o suco da uva, e anuncia uma aliança eterna. E a gente, quando pensa nisso, a gente tem que pensar naquela uva, feita por Deus. Aquela uva, para se transformar em vinho, ela precisou ser esmagada, sabe? Ou seja, a palavra nos aponta que todos serão esmagados, no mundo terão aflição. Agora, qual a diferença entre aqueles que amam a Deus e têm uma aliança com Ele, daqueles que não? É que o resultado daqueles que amam a Deus serem esmagados
é se tornarem melhor do que eram antes, atingir o padrão de Cristo. Entendam, quem ama Deus não sai destruído pelas provas, não sai destruído quando é esmagado. Quem ama Deus se transforma em algo muito mais valioso. Imagine um cachinho de uva, quanto vale? 1 litro de vinho, você compra litro de vinho, muitas vezes tem de 100, de 500, de 1.000, de 10 mil, de 100 mil reais. É isso que é, porque passam pelo processo para serem esmagados e se tornarem de mais valor. A questão é que quem não entende o que é estar bem, não entende que estar bem é parecer com Jesus. Acham que estar bem é ter saúde, é riqueza, é ter fama. Não conseguem entender que é preciso que sejamos esmagados para ressuscitarmos com Cristo. Esse não é um evangelho que as pessoas por aí hoje em dia gostam de pregar. Amados, entendam que a nossa grande pregação é o sofrimento. Pois pense comigo, qual que é o símbolo do cristianismo, gente? Uma cadeira de balanço é o símbolo do cristianismo? 2 coqueirinhos e uma rede no meio? O símbolo do cristianismo é uma cruz, sabe? O símbolo do cristianismo, através do sofrimento, nós trazemos a glória de Deus para a terra. Agora, preste atenção como esse texto termina. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou seja, conformados, transformados à imagem de seu Filho, a fim de, preste atenção, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de significa que o propósito é que nós sejamos da família de Deus, e que essa família cresça. Isso significa que você ser parecido com Jesus vai trazer muitos e muitos que querem se parecer com Jesus. E eu já vou encerrar, chamar a equipe de louvor aqui. Eu vou concluir contando uma história. Dizem que um dia, um menino, ainda muito jovem, recebeu uma missão da parte de Deus. Um anjo apareceu para ele e falou assim: está vendo aquela pedra no encosto da montanha? Estou. Deus está dizendo para você ir lá e empurrá-la. Aquele menino imediatamente obedeceu e foi até aquela encosta da montanha e ficava empurrando aquela pedra. Os anos foram se passando, dia a dia, todo dia ele ia e empurrava aquela pedra, mas aquela pedra não movia 1 centímetro. Se tornou rapaz, homem feito, e todo dia ele fazia a mesma coisa. Um dia Satanás, observando tudo aquilo, viu naquela circunstância uma oportunidade e resolveu inquirir o moço, o homem já feito naquele momento. Escuta, por que você empurra todo dia essa pedra? Ora, porque Deus falou para mim empurrar. Mas você a moveu? Não movi 1 centímetro sequer. Está vendo como Deus na realidade está mangando de ser? Esse Deus é cruel. Todo dia, sol quente, chuva, você aqui empurrando essa pedra, nem 1 centímetro. Se fosse para você ter movida, você já tinha movido essa pedra. No dia seguinte, aquele homem não foi mais até a pedra, sabe? No dia seguinte, ele não apareceu mais naquela pedra. Deus, observando aquilo, imediatamente voltou para ter com o homem, e o homem falou assim, falou para o homem: mas por que você não veio mais? Porque o senhor está sendo mal comigo, o senhor me deu uma tarefa impossível. Deus naquele momento falou para ele: mas espera um pouquinho, quem falou para você que era para a pedra se mover? Olha para você, olha seus músculos, olha a sua pele, olha a sua força, olha a sua perseverança, olha a sua pontualidade. Eu não queria mover pedra, eu queria mover você. Eu queria transformar você. Muitas vezes acontece isso com a gente não percebe, sabe? Querido, entenda,
muitas vezes está olhando para as provas que lhe sobrevêm, as circunstâncias que a vida lhe impõe, e está achando tudo muito ruim. Sequer está entendendo o que está acontecendo, talvez até porque não saiba o que é estar bem. Se você ama a Deus, saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. Existe um plano, um propósito eterno a seu respeito, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso eu quero que você, que me escuta agora, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Tudo vai passar. Tudo vai dar certo. Deus é o teu Pai e Ele está no controle absoluto da situação. Tiago escreveu que, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Passar pelo vale da prova não significa ausência de amor de Deus. A prova é diferente de tentação. O inimigo nos tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para nos fortalecer. O inimigo nos tenta para nos derrubar. Deus nos prova para nos transformar. Um atleta, ele só tem desempenho notório, conhecido, eficaz, se submeter-se à disciplina de todas as provas. Queridos, através das provas, Deus vai esculpindo em nós o caráter de Cristo, sabe? Por meio até mesmo do sofrimento, Deus vai nos transformando e nos tornando semelhante a Cristo, que aprendeu pelas coisas que sofreu. Entenda que as provações da vida do crente são propositais por Deus. O projeto de Deus é a nossa maturidade espiritual. A provação produz perseverança. A perseverança tem como objetivo sermos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É aquilo que está em Tiago 1, 3 e 4. Terminando, amado, amada, não há maturidade espiritual sem prova. Nós somos provados todos os dias. Agora, a fornalha da provação, ela simplesmente destrói as amarras. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança de Cristo. Deus está trabalhando em nós, transformamos de glória em glória na imagem de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar? As provações têm como propósito nos desprender dos valores desse mundo, sabe? E pensarmos em valores eternos. Pai querido, Pai amado, que nós possamos nessa noite utilizar a expressão de Abacuque, ainda que, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos em quem temos crido, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos razões da doença, nós não entendemos a razão do desemprego, não entendemos a razão do choro, nós não entendemos, mas o Senhor tem controle, e nós sabemos disso, e que no final tudo vai ficar bom, porque o Senhor lá no futuro, o Senhor já tem o futuro nosso, na destra da sua mão, e isso nos dá conforto. Todas as coisas, boas ou más, porque te amamos, Senhor, nos conforta, porque faz de nós vencedores, Senhor meu Pai, e cooperam para o nosso bem, porque o nosso propósito é sermos como Jesus, e acrescentarmos a tua família, a família de Deus. Por isso, Senhor, nos recebe nesse momento, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém?